muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao Bom Dia DXN. Esse é o nosso primeiro podcast com a nossa maravilhosa hoje, doutora Samira. É um prazer imenso estar recebendo você aqui. Seja muito bem-vinda ao meu podcast. Eu falei para você que em breve esse negócio ia sair, né? Essa mulher é fazedora, viu? Com certeza. Não duvide. Falei, tá falado. Olha, gente, eu vou apresentar aqui a nossa maravilhosa doutora Samira. Né? Ela vai se apresentar, eu quero que ela fale um pouquinho da carreira dela. Oi, Ilana, é um prazer realmente estar aqui hoje. Falando um pouquinho de mim, eu sou pediatra, né? A minha formação, né? Eu sou pediatra neonatologista de formação. Esse ano eu estou completando 21 anos de formada, né? E eu sempre, na minha vida, ao longo da carreira, eu busquei a saúde, tanto para mim como para os meus pacientes. Às vezes as pessoas dizem assim, é óbvio para o médico, mas não. Tem muito médico que normaliza, não se cuida, exatamente, né? Se a gente observar, nem todo médico está em boa forma, né? Como? Não é verdade? É verdade. Não estão em boa forma. Às vezes, não só a população geral, mas também a população médica, muitas vezes, subestima o cuidado, o autocuidado. Então, vamos lá, doutora. Vamos para a primeira pergunta. Vamos. Hoje as pessoas acham que saúde é só não estar doente. Mas, na prática, o que seria saúde de verdade, doutora? Depois eu vou, de repente, contar um pouco mais para vocês, mas, assim, além de ser médica, eu também fui paciente, né? Eu tive, em 2019, um câncer muito grave, câncer de sangue, a leucemia mieloide aguda, fiz transplante de medula, e a isso eu sempre fui aquela pessoa adolescente que já parei de tomar refrigerante, já tinha essa busca pela saúde. Mas tudo realmente tomou outro sentido pós o tratamento da leucemia, porque eu percebi claramente que saúde não se trata só de corpo físico. Né? Para eu dizer que eu tenho saúde, vai muito além. Seria essa harmonia entre corpo, mente e espírito. Não adianta perfeito. Só a gente estar super sarado e por dentro está machucado, está depressivo, quanto o inverso. A gente vê, né, muitas pessoas comem suas emoções. A obesidade está aí muito. A maior parte da obesidade, que é considerada hoje uma epidemia, uma pandemia no mundo, tudo bem que agora com controle aí um pouquinho de alguns medicamentos que ultimamente apareceram, mas são reflexo, muitas vezes, de doenças emocionais. Né? Então, eu falo assim que hoje a saúde seria um cuidado integrativo de corpo, mente e espírito. E quais são os maiores erros, né, que você vê hoje as pessoas cometendo? Eu acho assim, sabe, Ilana, antigamente as pessoas, nem todo mundo tinha acesso a muitas informações e informação de qualidade. Claro que hoje tem até o excesso de informações, mas as pessoas têm que saber realmente quem ouve. Hoje em dia tem muitos canais. Antigamente, por exemplo, eu sou de Manaus. Tem interiores do Amazonas que são 7 dias de barco. Né? Então, aquelas pessoas antigamente, se não fosse num médico ou o médico vir até elas não teriam acesso a uma informação. Mas hoje está aqui, um podcast, uma conversa, uma TV, um streaming, um canal, rede social, tudo isso pode ser fonte de informação, claro, mas sempre veja quem você está ouvindo também, não é qualquer coisa. Então, essa democratização da informação, eu acho que as pessoas não podem mais ignorar que a saúde é só fazer um exame de sangue e pronto. Exatamente. Né? O que vai aparecer no exame de sangue, num check-up, alguma coisa assim, é consequência das suas escolhas diárias. Né? Porque é muito engraçado, por exemplo, no exame de sangue, o exame para ver o açúcar do sangue. Ele tem o exame do açúcar do sangue, aquele que dá a dose do açúcar do dia. E outro que dá o reflexo dos últimos 3 meses. Aí tem gente que faz o quê? Amanhã eu vou fazer exame de sangue, eu vou ficar essa semana controlar meu açúcar. Mas não dá para enganar, o exame te entrega. Né? Então, acho que as pessoas têm que ter noção que saúde, a nossa mente até agradece, né? Você sabe, né, Alana, o quanto eu gosto de neurociência. As doentes da neurociência. Então, o quanto o que vale muito mais
eu vou fazer aqui uma analogia, usar que nem o nosso Senhor fazia. É muito melhor para o corpo você ir um dia para a academia e carregar 50 quilos ou ir todos os dias e carregar 10. O benefício para a saúde e para a nossa vida é a constância. É melhor fazer um pouco todos os dias do que muito e nunca mais fazer, seja na alimentação, no exercício físico, na ida ao médico. Então, saúde é muita coisa. Com certeza. Mas não é complexo. Acho que as pessoas tornam complexo, acho sabe? que o importante hoje, doutora, que a gente precisa priorizar muito é a informação, como você havia falado, né? Eu sempre bato nessa tecla, porque muitas pessoas não têm acesso. Isso, né? é o que eu estou dizendo agora, né? Assim, antigamente realmente não tinha nada. Hoje já tem, às vezes até o excesso. O problema é realmente assim, a rede social, ela se tornou meio que um campo sem dono. Todo mundo acha que pode dar opinião, são pessoas que não têm informação adequada para aquilo, opinando sobre certas coisas. Né? Então, quando se trata de saúde, eu digo, na verdade, quando se trata de tudo, seja um parecer de coisa de advogado, jurídico ou saúde, ouvir a informação, mas espera aí, deixa eu validar isso, buscar outras fontes. Mas, assim, tem canais como esse aqui, Seu Que Começa, que eu tenho certeza que vai trazer informação de qualidade, uma informação com responsabilidade. Exatamente. Né? São canais, assim, e leitura, livros, internet, tudo que as pessoas hoje... Mas eu vou lhe dizer, o básico sobre saúde, eu acho que as pessoas sabem muito, mas não fazem. Exatamente, é a prática, falta a prática, né? A gente sabe das consequências, né? De você não se alimentar bem, a prioridade de beber água, né? A desintoxicação. As pessoas sabem desse processo, né? Mas muitas vezes por falta do psicológico não estar muito bem, a pessoa está passando ali por uma dificuldade, né? Emocional, principalmente, então ela acaba ignorando, né? Muitas vezes ela buscar. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu não tenho dinheiro para comprar um suplemento, eu não tenho dinheiro para comer bem, eu não tenho dinheiro para malhar. E aí, quantas pessoas hoje você realmente vê na internet que malham em casa, usam o peso que tem em casa, a rua está aí, né, para caminhar, é melhor tem caminhar bloqueios um pouco no final de semana, ali no parque mesmo, né? É melhor fazer uma caminhada do que não fazer nada. Exatamente. Se você for na ponta do lápis, colocar no final do mês, para quem compra muito salgadinho, muito macarrão instantâneo, muitos embutidos, lanche né? Pede muito iFood. Isso, assim, muitas vezes aí são alimentos onde você não tem o controle. Né? Quando é pedido comida de fora, geralmente são muito gostosos, porque assim, tem muito sal, tem muito tempero, o paladar é perfeito, né? A gente ama. Os salgadinhos, né? Se você for ver, antigamente uma batatinha era barato, hoje em dia é coisa de R$14 e é algo que você vai comer rápido. Parece que satisfaz ali, mas daqui a pouco logo lhe dá fome, ainda tira a sua saúde. Então, se você pensar que você compra uma penca de banana, vai te nutrir, vai te saciar por mais tempo. Então, assim, é a marmitinha, é sair levando. Eu vejo, assim, né? De repente, uma vez uma pessoa foi falar isso, ela falou assim, Samira, mas onde eu trabalho, comer fora faz parte do networking, né? A gente ir na hora do almoço, comer todo mundo junto, para conversar. Conexão, tudo. Né? Tudo isso, eu disse... Legal. O que pode, já que o almoço todos os dias de repente aquela pessoa vai ter que fazer fora, então o café, a janta, o lanche, leve sua marmita para o trabalho, né? Faça. Então eu acho assim, as pessoas acabam muito, eu não tenho tempo todo dia. Sempre é essa conversa, sempre. Não tenho tempo. Tá muito corrido. Tira um dia da semana, aquele dia da semana, faz a marmita da semana inteira. Então eu vejo assim que tem como. Muitas vezes as pessoas dão justificativas porque não querem. A zona de conforto é mais confortável. É mais fácil, né? Não é? E aí entra o cérebro, entra a neurociência, né? Porque a neurociência mostra que para você criar um novo hábito,
é de 18 a 254 dias. Olha só. Com uma média de 66 dias para você criar um novo hábito. Então, assim, se perdoe se você... eu vou começar a malhar. Eu comecei. Já falhei, não fiz. Não presto, não vou, já jaquei, já desisti. Não, é dizer assim, vá conversando com o seu cérebro. Beleza, ontem eu falhei, hoje eu vou voltar a fazer. Outra coisa, Alana, que influencia muito, o meio. Não com certeza. Concorda? Concordo. Não é? Porque o meio, se você está no meio de gente que só come mal, quando você começa a aparecer com a sua marmita, eu já passei por isso. Mas assim, lá vem ela chata do rolê, com a marmitinha dela, com não sei o que, tal, tudo. Mas eu vou dizer para vocês, eu estou aqui, eu sobrevivi a um câncer que eu tive só 10% de vida. Se eu tivesse ouvido aquela turma que estava comendo mal, um monte de farinha, um monte de coisa, eu já suplementava, eu já usava minhas pílulas, meus suplementos que a médica passava, já tomava meu shot matinal. Eu não tenho muita certeza, doutora, mas eu acho que a mulher, 21 anos que ela começa a perder, né? Vitaminas, hormônios, já começa a ter uma caída, né? Hoje é principalmente, assim, o que acontece? Hoje é principalmente ali, tudo começa a despencar mais depois da menopausa, né? Mas, por exemplo, a saúde, digamos, reprodutiva da mulher já pode ir começando a diminuir a partir dos 35 anos, tanto que para a medicina, a mulher ela já é considerada idosa para gestar, para engravidar a partir de 35 anos. Nossa, entendeu? Eu não sabia. Então, não é à toa, o pessoal está deixando para engravidar mais tarde, por causa da questão, eu entendo, do trabalho, o planejamento, mas aí essa palavra eu também amo que você falou agora, planejamento. Eu não vou querer engravidar, procure seu médico, né? Converse, faça esse planejamento para quando, assim, não, doutor, daqui tanto tempo pode ser que você precise fazer congelamento de óvulos para depois vir um bebê, graças a Deus, saudável. Então, tudo depende. Legal. Gostei mesmo dessa. Isso é muito importante. Por isso, não vem na mente na hora, que a gente já tinha falado sobre isso, né? A questão que a mulher... Na verdade, agora uma pergunta, uma dúvida. Entre a mulher e o homem, existe diferença nessa queda, nessa... Isso é muito importante você perguntar, porque, assim, a gente vê essa cultura de sempre a mulher culpada, né? Principalmente quando não consegue engravidar ou vem um bebê especial, alguma forma assim. O homem tem tanta responsabilidade quanto a mulher na qualidade, digamos, dessa semente que ele está oferecendo para chegar e formar um bebê, né? Então, assim, é muito importante. Se eu for falar de uma maneira geral, 3 meses antes de engravidar, homem e mulher tem que estar assim limpo, sabe, assim, fazer uma dieta super anti-inflamatória para gerar, se Deus quiser, o melhor bebê que puder, que Deus permitir. Existem umas vitaminas, né? Eu lembro que eu acho que eu tomei umas vitaminas. E hoje em dia alimentação, a alimentação, o sono. O sono também. O sono, porque, sabe, Ilana, se a gente for ver, como eu tive câncer, geralmente as pessoas me chamam muito para dar palestra, para falar sobre isso, e eu confesso que eu me surpreendi uns 5 anos atrás, quando eu parei de novo para ler sobre isso, 90 a 95% dos cânceres, as causas são preveníveis. Você pode prevenir. Sabe quais são as principais causas de câncer? Tabagismo é responsável por 30% dos cânceres. Tabagismo é fumar, né? Isso. Sedentarismo, você não fazer nenhum tipo de atividade física. Alimentação inadequada, principalmente rica em embutidos. Aí vem, gente, presunto, esses enlatados, salgadinhos. Foi considerado nem alimento mais, né? Ele foi, por lei, considerado que não é mais alimento, que ele é altamente cancerígeno, né? Altamente cancerígeno. Então, eu achei incrível essa reportagem. Então, as pessoas barganham, né? E aí eu falo assim, mais uma vez, eu como misto todo dia de manhã. Eu te entendo, de repente você pensa, né? Eu não, tá? Não. Meu ovinho com abacate. Eu disse, do dia para a noite, que eu de repente não vou conseguir, às vezes não. Eu vou dizer, você está um viciado, seu paladar está viciado nisso. Então, primeira coisa, deixe de comprar.
Na verdade, eu diria que até um modismo, que hoje as pessoas estão sobrevivendo e não vivendo, né? Vem essa questão da correria, que parece que o tempo está encurtando cada vez mais para as atividades pessoais de todo mundo. Perfeita trabalha. a colocação, Ailana, porque, assim, outro daquilo que eu estava falando é o estresse. O estresse é um causador de câncer. Então, assim, diz assim, ai, mas... Gente, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, disse assim, eu disse, porque eu como médica, e eu vejo que não só eu, qualquer outra profissão, muitas vezes, principalmente quem é da geração Z, né, ali da década de 80, a gente foi assim, tem que trabalhar, produzir e tal, tudo. A gente foi no flow. E nunca parou assim, essa vida que eu estava procurando para mim, né? Você vai indo, e geralmente, às vezes, só para pensar quando acontece alguma tragédia com você ou com alguém próximo. Né? Falando em tragédia, né, doutora? Pessoal, a doutora ela vai falar um pouco da sua história, que a doutora ela passou por um período bem difícil, que foi a parte lá quando você descobriu que você estava com câncer, né? É uma história que emociona muito, é uma história de luta, vencedora demais essa história que eu acho da doutora. A gente não para de falar, sempre a gente comenta, sempre né? Tem como comentar. Porque foi superação em massa. Bem legal. Eu falo assim, até depois da leucemia, eu tenho umas falas que eu falo assim, até para adoecer a gente tem que estar saudável. Verdade. Parece meio louco, né? Mas é verdade, por quê? Eu estava numa excelente... Meus exames de outubro de 2018 estavam perfeitos. Eu tive diagnóstico de câncer da leucemia em março de 2019. E eu suspeitei só através de um acelerado muito intenso no meu coração. Mas olha aí, ai, meu Deus, tudo agora acelerado pode ser leucemia? Não, eu me conhecia. Eu sempre me cuidei, desde jovem, sempre malhei, apesar de ser médica. Eu ia no intervalo, malhava às 5 da manhã, eu sempre dei um jeito. E a alimentação, porque, olha só, eu não era sedentária, mas outro fator extremamente importante como causador de câncer é a qualidade do sono. Então, vamos lá, eu não fumava, eu não era sedentária, mas eu tinha um estresse, tinha uma alimentação boa e não dormia bem. Então, eu tinha 2 fatores muito grandes, estresse e falta de sono, né? Porque quantas vezes dei plantão 24, 36 horas? Uma pergunta que eu acho que é importantíssima a gente discutir aqui, a questão da genética, o câncer, por exemplo. A gente justamente isso importante porque as pessoas acham assim, eu tive porque é genético, eu tive porque não sei o quê. E aí vem, então, 90% dos cânceres são de causas preveníveis. Então, está nas nossas mãos prevenir. E aí é quando eu falo. Então, assim, e olha, o prevenível não está falando assim, não fazer uma coisa absurda. Não. É não fumar, é dormir bem, é se alimentar bem, é evitar o estresse e não ser sedentário. São as 5 principais causas de câncer. E são essas. Será se não está na nossa mão evitar? Mas existem cânceres onde realmente o cunho é genético, mas são poucos esses. Então, deixa eu dizer, se você está dizendo, eu vou colocar a culpa no papai e mamãe, não, é você. Então, a autorresponsabilidade é algo que as pessoas têm que começar a ter na vida, né? Suas escolhas, plantar é opcional, mas a colheita não é opcional. Entendo. Não é? Falando do assunto que eu até aqui veio na cabeça, a questão da alimentação infantil. Extremamente importante. Porque hoje existe esse mercado enorme, né, de produtos industrializados. É uma tentação gigantesca, né? Então, até a questão educacional, né, dentro de casa, igual eu mesmo, gente, eu mesmo, lá em casa o negócio é regrado, eu encho o saco mesmo, porque se você for deixar e permitir, as crianças não querem mais se alimentar. Salada, feijão, arroz, né? E aí o ruim é porque as pessoas querem terceirizar uma responsabilidade. Certo. Entre uma criança e um adulto, quem que é o mais responsável nesse lugar? É o adulto. Então, assim, o primeiro vamos lá, vem lá de trás. O que essa mãe comeu na gestação? Então, por isso, assim,
que eu falo Então, já começa lá desde a gestação. Já lá desde a gestação. Que incrível. A gestação, ela não é uma doença, mas ela é um estado especial da mulher. Então, assim, tente, na medida do possível, se programe, entendeu? Não vai colocar a culpa, então não engravide. Tente não engravidar. Por quê? Que qualidade de sono... Eu tenho uma professora muito querida que ela fala assim, mulher grávida nunca deveria se estressar, porque as consequências vão vir. Bem. Os hormônios que você libera durante uma gestação vão influenciar muito. Se você está passando por muito estresse, vai liberar muita coisa no seu sangue inflamatória. Então, estamos vendo aí o número de crianças neurodivergentes, TDAH, isso tem cunho desde a gravidez. Então, assim, vem lá de trás, a mulher grávida, o que ela consumiu, como foi a gravidez, a suplementação dela. Aí, depois, nasceu. Eu sei, né, eu sou especialista em UTI, eu sei que muitas mães, por N motivos, muitas mães não podem amamentar. Mas as que podem, eu faço um apelo que tentem fazer, que o faça. As que não podem, busquem informação de qualidade para que haja substituição adequada do leite materno. Depois, a introdução alimentar. Eu brinco assim, sabe, Elana, que a gente é meio que dono da nossa vida, fazer o que quiser, sem mentir nada, fazer o que quiser, mentir de repente só para a gente e também para quem acredita no nosso Senhor, até a gente ter filho. Mas depois que a gente tem filho, minha filha, a gente tem vigia o tempo todo, não é? Eu mesmo... Tem gente vigiando a gente o tempo todo, porque aí o que vem? Vem assim, menino come salada, come não sei o quê, a casa está cheia de besteira, os pais não comem. Como que eu vou exigir? Então, assim, eu falava para os meus pacientes assim, eu tinha pacientes assim, doutora, eu sou viciada em refrigerante. Eu dizia assim, eu digo, olha, o melhor de tudo é que você pare de tomar, pela sua saúde, pelo seu bolso. E agora, pelo filho, eu falei o seguinte, assim, não toma, então, num copo transparente. Até isso eu orientava, sabe? A minha vontade... Tem a questão da... Eu dizia assim, pega um copo opaco. De plástico, tal, colorido, porque, concorda, suco de laranja, o pai tomando uma Fanta, a criança põe um suco de laranja para a criança, tu ainda consegue enrolar a criança. Uma Sprite é uma água com gás. Agora, a Coca-Cola, que o povo tanto ama, como que vai? Qual é o substituto preto para dar para a criança? Não, e esse negócio, ele é tão... É viciante todos que esses alimentos. Eu tentei fazer isso uma vez e vocês acreditam que eles sentem o cheiro? Você está tomando Coca-Cola, né, mãe? Então, não assim... Eu digo assim, então, a melhor coisa nesse planejamento da gestação, de repente, já vai ser educando, porque quando a criança vier, então, ali, a papinha, tudo isso que você vai orientar, por quê? Eu vejo como pediatra, né, eu falando minha experiência no meu consultório, esses dias mesmo, está até no meu Instagram, uma mãe, elas falam assim, quando elas me encontram hoje, que meus pacientes já estão... Hoje em dia eu não estou atuando, né, no consultório, mas meus pacientes, quando me encontram hoje, já têm uns de 15 anos de idade. E as mães falam assim, doutora, ainda não toma refrigerante, é por causa da senhora. Então, assim, aquilo que a gente vai criando, o paladar que a gente vai adquirindo, vai repercutir a vida inteira. Entendi. Mas, para aqueles que não tiveram essa orientação, lembrem do que eu falei, pelo menos aí em torno de 66 dias para formar novos hábitos. Então, está na sua mão. 66 Para de dias, culpar, né? Pai e mãe. Esquece, eu fui criado assim. Fui criado assim, então... É daqui para frente. Diz assim, como que eu vou querer viver meus próximos 30, 40, 50 anos? Está na sua mão. Um assunto muito falado hoje, que realmente está uma tendência muito grande, doutora, é sobre alimentação natural, suplementos naturais. Uhum. Hoje existe N meios, mercados, né, fábricas, marcas que fabricam uma suplementação natural. Uhum. Como que isso se enquadra na melhoria para a gente? Eu digo assim, realmente tem substâncias que nosso corpo não produz, ou nós não produzimos a quantidade necessária que a gente precisa. Certo. E, através, muitas vezes, da alimentação, a alimentação ali é a nossa principal fonte, fora o sol, por causa da vitamina D, o resto tudo a gente vai adquirir pela boca,
né, pela alimentação, pela ingestão, tomando um líquido ou comendo uma comida, algo assim. Só que realmente tem certas vitaminas, minerais, que a gente teria que comer toneladas de uma substância, né, de um alimento, para poder conseguir a quantidade necessária por dia que a gente precisa daquilo. Aí, então, quando entra o papel dos suplementos, certo, né, que daí são em cápsulas ou em pó, que naquela dosagem, que naquela quantidade, traz uma quantidade concentrada daquela substância. Então, em vez de, sei lá, ter que comer, por exemplo, 5 quilos de arroz para pegar aquele suplemento, aquela vitamina, se você tomar 1, 2 cápsulas daquilo ou um pozinho, você consegue aquilo. Então, assim, e aí tem o que se chama hoje de superalimentos, né? Que é muito utilizado nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, isso já é muito bem falado, que são os superfoods, que aí tem a espirulina, o açaí, a maca, tantas outras substâncias, o café também. Ganoderma, é muito bem falado. Não é? Que entra como alimentos antioxidantes, principalmente. E cada um tem sua particularidade, né? A nível de vitaminas, a nível de minerais. Então, você tendo a possibilidade de ter acesso a essas substâncias e, principalmente, com auxílio, orientação de um profissional de saúde, seja um médico, nutricionista, quem possa lhe orientar. Eu faço uso, desde 2016, de superalimentos, e eu falo, assim, como aquela minha frase que eu disse no início, né, que a gente tem que estar saudável até para adoecer. Eu tive a leucemia, os médicos só tiveram que tratar, só não, né? Só a leucemia, todo o meu resto estava bem. Que incrível, né? Então, com certeza, eu digo que o que me trouxe aqui, porque a quimioterapia foi pesada. Foi leucemia... Foi leucemia mieloide aguda. Então, gente, explica assim, nas palavras fáceis, isso, para as pessoas entenderem. A leucemia, ela é o câncer do sangue. No sangue, gente. No sangue, né? Então, a minha fábrica de sangue, que é a medula, que fica aqui assim, quando a gente é adulta, ela já fica tipo um tecido esponjoso dentro dos nossos ossos, é o tutano. O tutano, gente. Ali. Sabe tutaninho de boi que a gente tof para comer? Aquilo ali é a medula, né, o que produz o sangue. Então, por algum motivo, realmente o meu, assim, a leucemia que eu tive não chegou a ser uma conclusão absoluta da causa, né? Provavelmente eu tinha tido uma anemia na adolescência, então acredita-se que eu já tinha uma predisposição, a gente chama síndrome mielodisplásica, que é uma produção já diferente do sangue. É como se o trem descarrilhou, e aí ele não voltou para o prumo e começou... Aí a medula, ela passa a produzir... O nosso sangue, ele tem, digamos, células, que eu falo assim, digamos, soldados, bebês, crianças, adolescentes e tal. Então, quem que faz o serviço? Você concorda que se eu colocar numa empresa só criança, vai ser o caos, elas não dão conta. Então, é como se a minha medula estivesse produzindo muitas crianças e meu sangue estivesse só com bebezinho criança. Então, aí vem o cansaço, a falta de ar, a anemia, tudo isso. E aí precisou realmente trocar a minha fábrica de sangue. Aí, por isso, eu fiz o transplante de medula. Então, Amém. Assim, mas eu tenho certeza que o meu estado de saúde, tirando a leucemia, eu não tinha diabetes, eu não tinha hipertensão, eu não tinha pressão alta, não tinha nada. Eu tinha a leucemia. Foi, com certeza, um fator muito importante, determinante para o sucesso de todo o meu tratamento. Que bom. Amém, que deu tudo certo. E aí a gente não sabe, né, Ailana, o que vai vir amanhã. Você hoje diz, não, deixa eu comer meu hambúrguer, minha salsicha, né? Depois eu vou na academia, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí você não sabe o dia de amanhã, né? E isso não sou eu que estou falando, a ciência está mostrando. São alimentos que alguns agora nem são mais alimentos. Nem é mais. São cancerígenos, são inflamatórios. Então, assim, como que você está preparando esse seu corpo para se algo aparecer? Não estou dizendo para você viver em função de um medo de ter um câncer. Pensando, né? Mas só o lá de cima sabe. Os produtos naturais, né?
ele ajuda, então, nesse equilíbrio do organismo. Porque assim, né, é como se, eu tive um professor de psiquiatria que ele falava assim, o nosso corpo ele foi desenhado para ser uma máquina perfeita, mas a gente estraga ela. É como um dia um conhecido também falou assim, ele disse, eu estou com a aparência meio velha, né? Parece que eu rodei muita quilometragem com óleo velho. Não é? Então, é sobre isso, assim, você não faz a revisão do seu carro, você tem que cuidar da sua saúde. E é muito melhor eu costumo falar, é muito melhor pagar uma comida de verdade, saudável, suplementos, ir aos médicos, ao profissional de saúde fazer rotina, do que gastar com remédio, com doença, ainda ter o risco de vida. Né? Então, assim, a gente não tem uma bola de cristal para saber quando a doença vai vir, que doença grave vai vir. Então, tudo que puder fazer para que esse campo, que não tenha nada, certo, ou se algo vier, você esteja na sua melhor forma para estar assim, pronto para a guerra, é melhor. Aí onde entra os alimentos, a suplementação, porque esses alimentos que chamam superfoods hoje são antioxidantes. Então, eles diminuem principalmente muito tudo que é inflamatório. Então, assim, deixa eu dizer para vocês, gente, de você ter um pensamento negativo, de você assistir, por que que não, hoje... Tem muitos casos de pessoas que até eu vejo, a gente falando aqui das marcas naturais, muitas vezes, a gente comentando sobre, toma isso, tal, que isso, eu tomei, melhorei, mas muitas vezes as pessoas hoje se questionam até, né? Falam assim, mas será que isso funciona mesmo? O problema também que eu vejo, sabe, Elana, as pessoas querem milagre. Elas acham que tomar aquela pílulazinha vai resolver tudo. Não, gente, é um conjunto, uhum, né? Porque muitas vezes assim, causa de depressão pode ser alteração hormonal, baixa de certas vitaminas, entendeu? Então, às vezes assim, eu vou no médico, ele me deu um remédio, cara, eu não fico bem. Às vezes o terreno está faltando até vitamina em você. As vitaminas, as mais importantes, assim, que a doutora consegue definir quais as mais importantes, assim. Assim, porque tudo depende da idade, de uma série de coisas. Por exemplo, até crianças africanas demonstram deficiência de vitamina D. Então, assim, vitamina D, ômega, magnésio, coenzima Q10, tudo são vitamina, o complexo B. Complexo B, é, né? Muito importante para a energia, para a saúde do cabelo, para a formação. Então, assim, tudo depende. Tem aqueles que são, esses que eu falei, são assim, no geral, o ideal que esteja ok para todo mundo. Mas há particularidade, e eu falo, como médica que já atuei muito no SUS quanto no privado. A doutora atuou no SUS também? Demais, atuei com 15 anos. Nossa, que legal. Concursada no estado, trabalhei no interior do Amazonas. Então, assim, comigo, né, mas ela só atende não sei onde particular. Não, minha filha, eu já atendi comunidades muito humildes. Então, eu falo assim, hoje ainda tem em certas regiões do país médico da família que vai até na sua casa, né? Então, assim, vá atrás. Aí é o que eu digo, a autorresponsabilidade. A responsabilidade, claro, é dever do governo cuidar da sua população. Orientação, informação. Orientar tudo, né? Proteger tudo. Mas, assim, a sua criança, você, o seu idoso, o que você quer para você, para a sua comunidade, para a sua casa, tem que começar por você. É que existe uma sequência ali, porque eu tiro por mim, que tenho 4 filhos, tá, gente? 4 filhos só para começar. Então, assim, a experiência é absurda. Não é? Eu falo assim, se tu concorda que é muito mais fácil tu marcar 2 vezes ao ano um pediatra para ir, tem até um acompanhamento ali. O médico fala, porque quando é bebezinho, tem um acompanhamento mês a mês. E depois vai de 3, né, eu lembro, e depois vai para 6. Depois de ano, depois de 2 em 2. Então, assim, uma criança, aí a importância, é bom você tocar nesse assunto, que é falado na ciência, a importância dos primeiros 1000 dias da criança, quando ela nasce. Vacinação. Na nutrição, até 1100, porque são os 3 meses antes para engravidar. Né? Então, assim, a importância dos primeiros 1000 dias vai ter um forte impacto
na vida toda, na prevenção de doenças crônicas, diabetes, pressão alta. Então, está aí a importância, desde a gravidez, aí assim, ai, doutora, agora eu não posso mais olhar para trás, eu não tive controle sobre isso, né? Ah, minha mãe engravidou em certa situação, tal, tudo. Então, comece agora, porque realmente, eu falo, tem doença para cada fio de cabelo nosso, e a gente não sabe o que de repente pode bater a nossa porta, né? Gente, eu que falo, viu? Porque hoje não é só consumir, né? É sobre consumir com propósito, né? Com certeza. Consumir de uma forma... Porque muitas vezes o dia vai passando, naquela correria. Ah, hoje vai uma pizza, porque chegou cansada, atrasada. Mas, gente, vocês não têm noção, eu adianto tudo. Eu faço 3 tipos de feijão, por exemplo, né? Coloco os potinhos tudo separados, separo Olha por só. cor. Então, assim, dá para se organizar, né, doutora, para buscar uma alimentação... É estilo de vida. Em relação aos transgênicos, como que a gente faz? Porque, igual, eu estava com um amigo meu agora no final de semana e ele comentou sobre isso. Ele falou, eu parei de comer feijão. Aí eu falei, mas como assim? Por que você parou de comer feijão? Porque agora o feijão ele não tem mais suas prioridades que tinha antes, né? Pelo fato da maioria ser transgênico, né? Então, os transgênicos, eu falo assim, tudo que você for ver hoje é o que eu falo, sabe, Elana? A gente tem que escolher as nossas batalhas, observar o que cabe para a gente ter as informações. Transgênico é aquilo que tem o T. Aí é o óleo, aí é o feijão, é não sei o quê. Então, assim, eu não encontrei, ou financeiramente não dá para eu comprar tudo orgânico. Por exemplo, eu sou do Amazonas. Manaus, os orgânicos chegam lá absurdamente caros. E não confesso, só lá, e assim, qualquer lugar que você vai procurar aí, a muito diferença caro, é bem e eu confesso que aparente. meio feinho. E feio, né? Então, assim, eu vou comprar tudo orgânico. Então, de repente, não, eu vou comprar um óleo melhor e aí a metade das minhas coisas orgânicas. Sabe fazer o balanceio, o equilíbrio? O café, por exemplo, doutora, o café que hoje faz parte da mesa do brasileiro, 100%. Né? Eu acho que é mais difícil achar um que não que diga que não beba do que... O café, ele entra muito estratégico, as pessoas às vezes até consumem demais, né? Porque ele é um estimulante, ele também é antioxidante, só que depende do café. Tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade, porque assim, se você está buscando ali, quanto o brasileiro tem o costume do café muito pretão. O forte. Aquele forte ali. Mas muitas vezes ele é pretão porque ele não tem uma torra muito boa, e aí, ele, por N motivos, ele é daquele jeito. Mas cafés de outros países, café turco, café árabe, café não sei o quê, tem todas as suas propriedades boas, né? E aí ele é da coloração escura, então é sobre muita estratégia, sabe? Então, o café, hoje, eu confesso assim, que antigamente o café bom era muito caro. Mas hoje os cafés que não são tão bons estão caros também. Está caro também. Né? Então, vai mais uma vez assim, eu não tenho condições... às vezes as pessoas falam assim, aquilo é muito bom, mas é muito caro. Eu falo, você precisa consumir aquilo todos os dias? Porque muitas vezes é melhor comprar um café de excelente qualidade, com propriedades antioxidantes, um monte de benefícios, do que e tomar ele 3 vezes por semana, do que tomar um ruim todos os dias. Ou então, dedica para comprar um bom e toma ele 2, 3 vezes na semana, e o que cabe no bolso outros dias, sabe assim? Então, eu digo que tudo são escolhas. Buscar, de repente, a informação do que é um café realmente bom. Quais são as prioridades que um café bom tem? A produção dele, como que ele é torrado, ou como que se mantém. Por exemplo, o pessoal fala muito do açúcar. O açúcar, né? O açúcar, o pessoal diz assim, tudo é açúcar. Não. Quanto mais escuro, menos processo químico ele passou. Aí eu concordo. Tira o sabor, é muito forte e tal. Aí, por exemplo, na minha casa, esses dias eu até observei, eu abria o armário, porque eu que faço as compras. Aí tinha 6 quilos de açúcar, só para ver como na minha casa não consumo açúcar praticamente. Aí tem lá um adoçantezinho em pó, não sei o que, tudo. E aí, quando eu vou fazer suco, por exemplo, para as crianças, às vezes, de maracujá, eu opto por usar o açúcar. Porque eu falo assim, entre o açúcar
aquele menos processado. E o açúcar demerara. Isso. E entre um adoçante, que é algo totalmente industrializado. As pessoas, eu ouço muito as pessoas falando do adoçante, que o adoçante ele é menos prejudicial que o açúcar. Pois é, aí depende para quem. Porque realmente para um diabético ele vai ter que optar. Ele é melhor que não consuma nada. Nada. Mas se tiver, então eu falo, são suas lutas. Então, por isso que não pode generalizar e cuidado com quem você ouve de dizer assim, adoçante, tu consome adoçante? Deus o livre, é péssimo para a saúde. Eu ouvi no podcast que é melhor o açúcar demerara que o adoçante. Epa. Entendeu? Depende. Então, por isso que eu falo assim, busque conhecimento, busque a orientação de um profissional que possa orientar. O que serviu para a vizinha pode não servir para você, entendeu? Um café. Hoje em dia tem vários, como a gente estava falando de café, tem cafés que eles diminuem a cafeína. Então, para quem tem a pressão alta, esse café, de repente, é melhor, porque não afeta tanta pressão. Já para outra pessoa, ela pode consumir qualquer um, entendeu? A espirulina, por exemplo, ela é maravilhosa, mas, às vezes, quem tem problema na tireoide tem que ter um certo cuidado para tomar. Eu não estou dizendo que não pode. Então, por isso que o ideal é acompanhe com o profissional de saúde. É da necessidade de cada um, né? Ou seja, um acompanhamento mesmo ali da sua saúde, fazer exames em dia. Alguém que lhe conheça. Exatamente. Né? Eu lembro tanto, era tão bom na época quando existia médico da família, né, que nossos pais diziam assim, doutor fulano, conhecia a família inteira. Tratava, então, essa é a importância. Nem você que, de repente, você que tem possibilidade de ir no médico particular, ou mesmo quem tem que ir no SUS, como a Ilana falou, é o mesmo posto de saúde, o mesmo médico, muitas vezes, é marcar com ele que ele vai lhe conhecer, né, alguém que lhe conheça. Importante. É isso mesmo, porque quando a saúde muda, a vida também muda. Tudo muda. Tudo, né? E, como eu falei, essas coisas elas não comunicam, que nem a leucemia que eu tive foi do dia para a noite. E aí, você está preparado? Porque o que eu vejo muito, né, Alana, o pessoal falando assim, eu não vou no médico, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque se eu não trabalhar, ninguém na casa minha, ninguém sabe. Aí eu digo, eu já trabalhei no público, no privado, e eu tenho empresa. Todo mundo tem possibilidade, dependendo da regra do público, tem direito a um atestado por mês. Dependendo do seu trabalho, se você for um bom profissional, eu duvido aquele seu chefe que não vai permitir você, uma vez no ano, de repente, a cada 3 meses, semestre, o que for a sua doença, a sua necessidade, você for de pedir a sua liberação, entendeu? Hoje em dia tem médicos que atendem no final de semana, então não jogue para outro a responsabilidade que é sua. Isso é importante, viu, gente? Se cuidar. Então, aqui, doutora, para a gente começar a finalizar a nossa conversa tão boa, não dá nem vontade de parar. Benção, muito boa. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está começando a cuidar da saúde, qual seria esse conselho? Eu diria assim, comece pelo básico. O básico bem feito, ele serve completamente. Então, veja como está o seu sono, a saúde do seu intestino, se você está indo todo dia ao banheiro. Regule seu nível de estresse. Consumo de água, né? Beber muita água. Então, assim, gerencie e planeje seu dia, né? E aí, o que você ouve, o que você vê e também o que você põe pela boca. Então, como a Ilana falou, água é acessível aí. O consumo de água é muito importante. A sua alimentação, faça melhores escolhas que vai ter, eu tenho certeza, um impacto muito bom tanto na sua saúde quanto no seu bolso. E aí, as suplementações, né, esses alimentos que possam contribuir, procure um profissional de saúde adequado, que ele, com certeza, vai lhe orientar da melhor forma possível. Muito bom, nossa conversa. Para você que chegou até aqui, tá bom? Eu tenho certeza que você entendeu, né, doutora, um pouquinho sobre que saúde não é sorte, é produção. É verdade, adorei construção. Isso. Construção. Não verdade. É sorte, não. Né? E aqui a gente fica com mais um bom dia DXN, eu acho super chique falar assim, né? DXN. Então, a gente vai continuar trazendo mais conteúdos, pessoal, tá?
a respeito de saúde, bem-estar, alimentação. Eu vou trazer uma convidada importantíssima aqui para a gente, que ela vai dar muitas dicas sobre alimentação saudável. Maravilha. Inclusive, ela abriu até uma empresa agora de marmitas saudáveis. Vai ser continuidade desse podcast sempre vai aqui, ser né? continuidade, porque Maravilha. a gente vai, cada hora, e vai ser um tópico que a gente vai estar trazendo aqui a respeito de sempre estar em bem-estar, né? Maravilha. Se cuidando. Maravilha, Ilana, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos podcasts. Sim, a gente... né? Gente, vão curtir aí, podem mandar perguntas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai mandando aí, vai seguindo a doutora. Qual que é a sua página, doutora? É @Samira Ribeiro, com I mesmo. Ótimo. @Samira Ribeiro. @Samira Ribeiro. Isso. Né? Podem mandar perguntas, canal da DXN também, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem. Também seria ideal as pessoas mandarem dica, né? Qual seria Sempre o próximo assunto, por exemplo? Né? Seria legal. Eu tenho certeza que você tem aí uma rede muito grande de pessoas que com Sim. certeza vai trazer aqui convidados especiais para compartilhar informação de qualidade. Isso é muito Obrigada, bom. viu? Eu que agradeço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia da XN para vocês. Bom dia. Saúde e bem-estar, tá bom? Beijão.